Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Bate-Pop na SBPC. Estou aqui com o Kleber Neves, gestor do Instituto Serrapilheira. E aí, Kleber, se apresenta um pouco pra gente, apresenta o trabalho do Instituto sobre a sua história. Bom, obrigado pelo convite, legal estar aqui. E eu sou Kleber Neves, sou gestor de ciência no Instituto Serrapilheira. A minha formação é de cientista, então eu fiz biomedicina na graduação, fiz neurociência na pós-graduação. E, eventualmente, eu passei a estudar a própria ciência, né? O que a gente chama de ciência da ciência, metaciência. E daí eu fiz a transição para trabalhar no Serrapilheira. O Serrapilheira é um instituto dos primeiros, se não o primeiro instituto privado que financia ciência no Brasil, sem fins lucrativos. E, bom, a gente foca particularmente em financiar pesquisas em ciências naturais e matemática. E também tem todo um outro braço que é de divulgação científica e ainda um outro braço que é de formação, focado na formação de jovens pesquisadores. E eu trabalho na parte da pesquisa, que é o que eu posso falar mais, mas o Serrapilheira trabalha nessas três frentes. É isso. Falando em divulgação científica e estando no maior evento de divulgação científica aqui da América Latina, é claro que é sobre ciência e pesquisa que vamos falar, né? Você pode falar um pouco sobre o cenário da ciência no Brasil atualmente, como está acontecendo essas pesquisas? Eu acho que a gente está no momento, eu acho que é muito tom da SBPC, se você começar a conversar nos corredores e assistir as palestras, é muito tom da ciência ter voltado, da gente tem um quê de retomada, em particular em relação aos anos recentes de financiamento da ciência que estava murcho e caiu e a gente chegou em patamares históricos muito ruins. Mas agora tem tanto já medidas práticas, né? Teve aumento de bolsa no início do ano, isso tudo está dando renovando a empolgação do pessoal que está aqui discutindo ciência. E também tem um momento de reflexão, né? Porque a nossa pós-graduação está sendo repensada, a avaliação está sendo repensada. Vai ter a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que não tinha um tempão, que é esse momento de pensar um plano para o Brasil em relação à ciência, tecnologia e inovação. Então, eu acho que o momento da ciência brasileira é tanto esse da retomada, tanto das condições básicas para se fazer ciência, quanto da retomada do planejamento de longo prazo e da esperança e de pensar um plano que envolva o país mesmo. Uhum. E pensando nesse cenário de retomada, como está o cenário do Brasil? Ele está alinhado com as produções do mundo ou ele está diferente, muito longe? Como está? Em termos, se você for pegar simplesmente produção, assim, quantidade de publicações que o Brasil tem, o Brasil está sempre ali entre 10º e 15º há muito tempo, né? O Brasil é uma das grandes potências produtoras de ciência no mundo. E aí, claro, tem, dependendo de como você interpreta, alinhado, né? Mas, por exemplo, tematicamente, o Brasil tem várias especialidades que, né? Então, Zika foi um grande exemplo quando teve a epidemia aqui, né? Aqui foi um foco particular. O Brasil se destacou muito na produção científica sobre Zika. A agricultura, né? A gente tem a Embrapa, a agricultura é uma área onde o Brasil tradicionalmente se destaca. Então, assim, é muito... Tem essas diferenças temáticas, mas o Brasil sempre foi uma grande potência, assim. Tem coisa para melhorar, claro. Precisa de mais financiamento, mas o Brasil está sempre ali brigando para ser um dos produtores. Dá para ter um pouco de orgulho da nossa produção e da nossa ciência. Sim. E na questão de financiamento, o Brasil está entre os maiores financiadores ou a gente consegue se manter entre os grandes produtores mesmo sem esse financiamento? Internacionalmente, aí eu acho que é bem difícil comparar o Brasil. A gente deve ter... Não sei os números de cabeça, assim, mas... eu acho que o que chega para o pesquisador individual é bem menos no Brasil do que é internacionalmente, né? O que seria um recurso pequeno no exterior é muito significativo aqui, especialmente se você considerar câmbio, né, e conversão para dólar, para euro e tal. Então a gente está um pouco atrás nesse passo, que, enfim, como eu disse, tem bastante espaço para melhorar, para crescer. É muito parte da missão do Serrapilheira de entregar mais dinheiro para pessoas, né? A gente faz uma aposta particular em jovens cientistas, mas de entregar mais dinheiro do que é tipicamente dado no Brasil, né? Para você ter um pouco mais de liberdade, de flexibilidade e ambição nos seus planos. Uhum. Não existe muito essa cultura de financiamento por instituições privadas aqui no Brasil também, né? Que é muito comum no internacional. Mas trazendo um pouco do tema que você falou na sua mesa redonda aqui da SBPC, sobre como financiar pesquisas arriscadas. Você pode falar um pouco sobre o que são essas pesquisas arriscadas e como é esse financiamento, por que ele acontece e por que é importante? Então, pensar, o Serrapilheira tem esse foco particular, isso também é do Serrapilheira, né? Não é a maneira geral de financiar a ciência, mas o Serrapilheira está sempre buscando essa pesquisa que é arriscada, que é fundamental, que é fora da caixa, ousada e tal.
E muito do que foi falado aqui na discussão na SBPC foi como que a gente está tentando deixar isso mais claro e, enfim, extrair mais isso dos cientistas que a gente apoia e dos cientistas que a gente seleciona para apoiar. Então, o Serra Pilheira faz isso tanto dando flexibilidade para os cientistas mudarem de planos, porque, enfim, parte de fazer ciência é mudar de planos, mas quando você está fazendo esse tipo de pesquisa, que é muito arriscado, fora da caixa, que pode dar errado, mudar de planos é mais comum ainda. Então, a gente tenta dar esse suporte para que você possa mudar sem muito custo. E o outro lado é como que a gente seleciona esses projetos, que é o que a gente estava falando. Então, a gente está tentando detalhar esses conceitos de risco e trazer essa reflexão até para além do Serra Pilheira, né, que é o motivo da gente ter falado disso aqui, para a gente poder, como ciência brasileira como um todo, pensar mais explicitamente sobre o que é esse risco científico, como que a gente constrói esses projetos ousados, essa ciência que vai demorar, né? Que daqui a 10, 20 anos alguém vai olhar e pensar, nossa, isso aqui realmente lá atrás, fulano estava pensando nisso e revolucionou o campo de alguma forma. Então é esse tipo de projeto que a gente, em particular, quer apoiar. E aí a gente tem trabalhado muito sobre como chegar nesses projetos, identificar eles, ajudar as pessoas a construírem projetos assim. Pesquisas arriscadas, então, seriam projetos pioneiros. E eles são o ponto de partida para novos projetos. É isso? Em geral, sim. E que vai demorar para você ver o resultado, né? Que é fácil, uma vez que a coisa já está andando, você falar, isso daqui vale a pena investir. Como que você investe na coisa antes de ficar claro que ela vai dar certo, né? Como é que você investe quando ela tem muito risco, quando a chance de dar errado é grande. Como que você, enfim, melhora as suas chances de ter sucesso nisso? Antes de encerrar, eu queria perguntar para você se você tem alguma indicação de livro, publicação, série, influencers que possam trazer esse tema mais próximo do público. Então, vou recomendar um livro que eu li faz algum tempo, mas que ainda está na minha mente, que, até onde eu sei, ele não tem edição em português ainda, mas chama How Not to Study Disease, né? Como não estudar uma doença, que é sobre as últimas décadas, ou as últimas 4, 5 décadas de estudo sobre a doença de Alzheimer. E aí, enfim, isso toca no neurocientista que ainda existe em mim, mas é legal porque ele não... Embora ele fale também da ciência do Alzheimer, e, enfim, placas amiloide e toda a coisa celular e molecular que a gente conheceu ao longo dessas décadas, ele fala também do aspecto mais político e social da ciência, de como que você consegue financiamento e como que houve uma articulação política para financiar tal tipo de pesquisa, tal tipo de pesquisa. Então, eu acho que ele é legal como introdução, assim, tem um aspecto científico, mas tem esse lado humano, social da pesquisa que influencia muito o que acontece no final das contas. Eu acho que ele é legal de dar esse panorama mais completo de como a ciência é feita. Nossa, Claire, muito obrigada por vir aqui. Queria agradecer em nome da agência, em nome de todo mundo. É uma conversa curtinha, mas muito esclarecedora. Vai ser ótimo pra gente. Obrigada. Não, nada. Obrigado pelo convite.